Les mecs qui envoient des photos de leur pénis, classique, c'est des gens qui envoient des photos d'eux qui se branlent sur les photos des streameuses. C'est c'est beaucoup. E às vezes dizem-me, por exemplo, mostra as mamas puta, mostra as mamas porca, ou sei lá, só usas o teu decote para ter visualizações. Je m'appelle Lixi, j'ai 26 ans 3/4 et je suis streameuse depuis 3 ans. O meu nome é Marta, mais conhecida por Kitsune na plataforma da Twitch, e hoje vim falar sobre o cyberbullying e a toxicidade patente na comunidade da Twitch. Je me suis lancée sur Twitch, du coup c'était en février 2020. Donc en fait je venais d'emménager ici, nouveau boulot, nouvelle vie, nouvel appart, nouvelle ville. J'ai pas d'amis ici et du coup j'avais rien à faire chez moi, donc je me suis dit bah vas-y. E dia 20 de março foi quando a pandemia começou. Eu pensei, olha, agora vou ficar tanto tempo dentro de casa, mais vale aproveitar para começar a fazer lives. E fazia lives todos os dias, fazia lives para aí 5 horas. Depois percebi que o meu público gosta é de me ouvir a falar sobre certos assuntos que se calhar são considerados tabus na sociedade. Iniciei um programa que se chama Love on Twitch. En fait, Lixi, c'est moi. Je suis comme ça IRL. C'est des sujets qui m'importent. Le militantisme, le féminisme, des sujets tabous. C'est juste moi. E pronto, eu cresci bastante em 2021, com a ajuda desse programa também. O meu chat tornou-se muito difícil de moderar. Então eu tive que arranjar uma boa equipa de mods para conseguir controlar o chat, porque as coisas que diziam eram más, até porque as convidadas eram sempre mulheres, e sendo mulheres é mais difícil, porque eles vão dizer coisas sempre muito absurdas, não é? Il faut différencier, il y a le cyberharcèlement, enfin, que n'importe qui pourrait subir, j'ai envie de dire, mais il y a le cyberharcèlement sexiste. Et nous, ça en général, en tant que streameuse, c'est celui-là qu'on subit. C'est toujours nous ramener à notre rang de femmes en mode ouais, mais de toute façon, les streams de filles, c'est pourri, on se fait chier. Vous avez un moins bon contenu que les hommes, vous êtes des putes, des sales putes, enfin, classique, des menaces de viol. Les mecs, ils vont probablement pas recevoir de menaces de viol, ce genre de choses. Il y a des filles qui se sont fait appeler, genre en live. Qu'est-ce que tu me veux? T'as pas compris ce que je t'ai dit là? Pourquoi tu fais l'avocat comme ça? Où bah, le mec décrivait ce qu'il allait leur faire. Je me m'assurerai devant toi s'il le faut, hein, mais tu m'attraperas pas. J'ai déjà eu peur quand un gars m'a dit, tu sais, une adresse, ça se retrouve facilement, par exemple. Donc ça, ouais, bon, tu bloques le gars, mais t'y penses. A maior parte dos comentários vem por parte de gente que, pronto, como eu disse, não está contente com elas mesmas, e às vezes dizem-me, por exemplo, mostra as mamas puta, ou mostra as mamas porca, ou sei lá, só usas o teu decote para ter visualizações. Se falares de sexo, por exemplo, uma mulher te falar de sexo já é super condenável, mas se um homem falar sobre sexo é ok, ele é o rei, e nós não, nós somos umas putas, somos oferecidas, e isso não é todo verdade, porque nós podemos falar sobre aquilo que a gente quiser. Non devait ser un tabou. Moi, on m'a dit, mais pourquoi tu caches tes seins? Ça se voit qu'ils sont gros. C'est le premier message que j'ai reçu sur Twitch. Genre, ça faisait quoi, 2 mois que je streamais, c'est un truc comme ça? Ao início afetava-me bastante. Pessoas que me veem e depois mandam-me uma foto assim mais... Pronto, desnecessária, não é? Eu não pedi nenhum tipo de foto, isso para mim é assédio, é mandar uma foto de partes íntimas, eu não pedi para ver. Eu acredito que a maior parte das vezes seja um homem que fica chateado por ver uma mulher a conseguir ter fruto daquilo que semeou. Pronto, o nosso sucesso é justificado pelas roupas que usamos, pela nossa aparência, mas... Dès que quelqu'un a un pseudo bizarre, ça dégage. Dès qu'il y a des messages un peu trop tendancieux, un peu chelou, ça dégage. J'ai dû bloquer des milliers d'hommes. En fait, c'est des hommes, hein, toujours. O meu conselho é que ou gozem com a situação, ou façam piadas, ou simplesmente ignorem. A minha comunidade é sinceramente a coisa que me dá mais vontade de continuar. Porque, sei lá, a porcentagem de pessoas que me querem mal é muito menor às pessoas que me querem bem. On s'en parle, on se prévient.
voilà, celui-là il faut le bannir, lui il a fait ci, il faut le bannir. Et puis après sur Twitter, là la parole elle se libère beaucoup. On n'hésite pas quand on reçoit des vagues de haine ou quoi à envoyer des screens carrément, on cache plus, on balance tout. Il y a quand même une grosse sororité qui se crée et ça c'est super cool. Eu acredito que a Twitch sabe perfeitamente que tem uma comunidade super tóxica, a maior parte das vezes. Por isso é que eles têm, pronto, aquelas regras de manter um chat limpo, tem que haver modération. L'exemplarité des streamers, donc des mecs, c'est vrai que moi je le mentionne à chaque fois. Si tu es un streamer avec 10 000 viewers et que tu te permets de dire « Oh, je soutiens les streameuses » et que juste derrière tu fais « Eh, sale p*** » à un mec qui passe dans ton chat, ou peu importe, juste utiliser des mots comme ça devant des milliers de streamers, enfin, t'es pas cohérent. Se vocês realmente querem entrar no mundo de streaming, eu acho que vocês iam fazê-lo. E ignorar totalmente, eu sei que é difícil ao início, mas ignorar totalmente, pronto, comentários vindos de, pronto, pessoas que vocês nem sequer conhecem, pessoas que nunca vão, se calhar, com quem nunca se vão cruzar na vossa vida, portanto, não devia ter nenhuma importância. Se tiverem o apoio da vossa família e dos vossos amigos, então ainda têm mais uma razão para continuar. O mundo da Twitch é um mundo bom. Tem coisas más, mas também tem coisas muito boas. J'ai été contactée par plein de médias, par l'UNESCO, par des ministres et tout, donc je pense qu'il y a un espoir. Et je m'y raccroche, même si c'est un peu utopique, parce que ça va pas se régler en 5 minutes. On peut faire bouger les choses et moi je vais me battre pour que ça arrive, quoi.